Giovana. Meu nome é Thiago Meirelles. E nós somos o Pó Direito. Gente, eu tô sentindo o Thiago um pouco desanimado. O que foi? Não, tô tranquilo, acho que é o calor. Tá com calor, é? Não vai estar podendo entender. Gente, hoje estamos na presença do excelentíssimo doutor. Brincadeira, não vou fazer isso. Não, simplesmente com o maior corredor que Porto Velho já viu. Cristiano Mazini. Mas é um corredor bom mesmo, né? Amador é tudo mesmo. Depende com quem você vai me comparar. Com o Thiago. Aí eu sou um fenômeno. Tu sabe que o Thiago, ele é maratonista, ele faz 42 km, né? Aonde? Então assim, aí eu sou fenômeno. Além de corredor, ele é o quê? Magistrado. Excelentíssimo doutor juiz. Rapaz, esse cara... E deixa eu te perguntar, doutor Cristiano. Doutor Cristiano, Não, como você quer? Pode chamar informalmente. Né? Então, estamos conversando. Cristiano, qual foi a sua maior motivação e qual foi o seu maior desafio para você se tornar hoje? Foram duas perguntas, né? Um desafio e motivação para você se tornar hoje o doutor Cristiano. Então, eu acho, veja só, talvez eu tenha uma visão um pouco pragmática desse tipo de coisa. Assim. Eu sou uma pessoa pragmática, não sou uma pessoa sonhadora ao extremo. Qual que é seu signo? Eu sou leonino. Ah, a gente tem o mesmo signo. Eu também. Você parece que é um leonino mais humilde, assim. Pois é, não se acha, né? Não, você parece leonino, né? Ele fala, nossa, o maior corredor sou eu. A Vitória chega... Aí chega aí. Aí, você é um leonino mais perto de câncer. Eu sou meio retraído. Mas a questão de ser pragmático, de tipo, seguir um negócio, é muito de leão mesmo. Pois é, mas assim, então, eu nunca fui aquela pessoa do sonho dourado, assim, eu quero ser feliz, ou eu quero correr bem, ou eu quero fazer as coisas assim. Simplesmente as coisas vão se apresentando e pelo pragmatismo a gente escolhe o que é mais adequado. Não, então, você se apresentando, você estudou para ser juiz. Pois é, mas eu digo o seguinte, eu fiz direito. Aí, fazendo faculdade, a gente começa a ser contábil com advogados, com promotores, com magistrados. Advogado essa raça. E ali, em algum momento, a gente traça planos, assim, começa a se ver em uma carreira, em outra. E sem dúvida, não sei vocês, e acho que nós somos de eras talvez muito diferentes. Então, na minha época, era muito glamouroso a gente ver no juízo. Ainda é. E a gente via isso assim com admiração, não em detrimento da advocacia, mas talvez porque exista essa figura de poder, faz parte da composição do Estado. Então, a gente tem aquela coisa, e nesse momento aqui se apresenta e você começa a fazer imagem de exercer algum dia uma carreira desse tipo. Mas, naturalmente, como todos, quando a gente se forma, o nosso foco principal é fazer o AB. E quando eu me formei, a gente até fez a prova da OAB 2 dias depois um dia depois da nossa fim de grau. Todo mundo virado, né? Não, virado, de festa, né? Comemorou e na prova. E aí a gente fez o AB e na época a gente, não sei nem por quanto tempo perdeu esse tipo de prova, na época a gente escolhia uma matéria para a segunda fase da OAB. Ainda? Assim. E aí eu escolhi direito penal, caí numa peça, se não me engano, para uma apelação. E aí passei na prova da AB e fui advogar, que Só que aí eu tive um problema, e por isso que eu falo que as coisas vão se direcionando. Até então, eu tinha essa ideia de estudar para concurso, tinha amigo que já estava estudando, que às vezes o pai teve condição naquele momento de bancar, isso também, na época, era difícil, porque assim, hoje a gente consegue acessar via internet, os centros de cursinhos, que são todos compartimentados, as aulas gravadas, na época não existia isso. Na época, ou você estudava por conta, ou então você ia para os grandes centros. Eu morava em Uberlândia. Então era São Paulo, Damásio, Belo Horizonte, A Carvalho, e Brasília, que a gente tinha Escola da Magistratura e Escola do Ministério
Só que o custo era muito alto, era muito caro, era uma coisa absurda. Para você ter ideia, isso em 2002, 2003, a escola da magistratura no DF era R$400 mensalidade e a do MP era 600. Isso em 2003. 2003 e 2003, o salário mínimo era menos. Não, era R$200. Sim, assim, talvez não fosse até um pouco mais do que isso, mas era a linha é essa aí que você está falando. Era muito dinheiro, não era pouco não. Eu lembro que assim, isso era uma parcela muito importante assim, do salário. Meu pai que me ajudava quando a gente foi estudar. Ah, você foi então? Só que eu não fui imediatamente, porque aí questões familiares, meu irmão fazia faculdade em outra cidade, e aí meu pai não tinha condição de me ajudar. Mas graças a Deus que tu não vem nenhuma história, então, por exemplo, de pessoas que, por exemplo, tinham muita pouca condição financeira. Não, você teve realmente o apoio do seu pai. Assim, meu pai não era rico, tinha uma condição financeira, era uma classe média, meu pai era bancário. Ah, isso tá bom. Meu pai era bancário, do Banco Real, trabalhou 40 anos do Banco Real, que depois virou a BN, depois virou Santander. E aí, nessas circunstâncias, a gente não tinha condição, então eu vou advogar. E aí montei um escritório lá, eu, na época, minha namorada, que legal. E uma amiga de faculdade. E qual é a tua área de atuação? É o quê? Secos molhados são guarda-chuva. É aquele geral, meu amigo. Amigo geral. Um amigo meu fez uma arte. Fez uma arte pro escritório. Eu colei o adesivo da arte na porta do escritório, que a gente alugou uma sala. E aí fomos advogar. E aí fazia família, fizemos várias coisas. Cílios, às vezes falou para parente, né? Sempre tem esse tipo de coisa. E assim nós ficamos 1 ano e 6 meses. Eu também trabalhava numa empresa, o Uberlândia é um centro logístico, né? De distribuição de carga. E eu trabalhava a STTPS, carteira assinada, mas advogado, num atacadista lá da cidade. Então eu trabalhava lá, ficava nesse escritório também. E aí a Flávia, que é minha esposa, e a Giovana, que era a nossa sócia, trabalhavam tempo integral no escritório. E aí, nesse ano e pouquinho que a gente ficou ali, eu tive uma dificuldade extrema, assim, comercial, digamos assim. Eu me vi numa situação que eu não conseguia, a gente não tinha dinheiro para ter uma secretária, para ter aquele nível de profissionalismo. Assim, olha, a gente fez a consulta, agora você vê ali quanto que é. Era tipo assim, aqui contrato. Então, assim, era com a gente, aí você falava assim, sei lá como que era na época, né? R$300. Mas eu baixo faz 100. Ai, que horror isso. E assim, o Uberlândia é uma cidade muito grande, já tinha na época, era um número absurdo de advogados. Ainda é. Hoje é pior. Nossa, hoje é muito Então, pior. você vê, o Uberlândia na época tinha 500 mil habitantes, tinha faculdade federal, que eu fiz, mas a federal soltava 160 advogados por ano, 160 bacharéis de direito por ano. E tinha uma particular. Hoje acho que tem 8. Não, hoje realmente para advogado, cara, tem que, antes de ser bom, tem que ter um contato, tem que ter... Mesmo nessa época, assim, não vou dizer não é um demérito, nem nada, mas mesmo nessa época, assim, talvez ter um familiar, alguma coisa, que abria portas. Até hoje é assim, né? Não, Não é diferente. A gente estava falando até no episódio anterior, eu falei exatamente isso. Eu falei assim, hoje eu atuo numa área, não é que eu não gosto da área, mas não é a área que eu quero atuar. Você já parou para pensar nisso? Porque diferente da sua história, a minha história é o seguinte, eu tive que fazer a minha vida financeira. Então, eu paguei a faculdade com dinheiro do estágio, então eu não tinha muita opção. E quando eu me formei, piorou. Eu não tinha alguém para poder estar por mim, então eu tinha que estar por mim. Inclusive, estudei para concurso, estudei durante 1 ano. Inclusive, todos os concurseiros que estão aqui, continuem, meus amigos, porque vocês vão chegar lá. Só não passa quem desiste, eu desisti. Então, boa sorte para vocês. Mas é uma vida de cão mesmo, porque, cara, é um estudo absurdo. Hoje em dia, não está bem tirando, porque, como eu falei, como você falou, você teve todo o investimento, você teve que sair da sua cidade para poder estudar.
Então, toda a época tem sua dificuldade Claro, isso aí momentânea. claro. Porém, hoje, a régua está bem alta. Mas olha só, é isso que eu acho que você abordou uma coisa assim, que é muito interessante e que talvez na sua conclusão você não tenha sido justa com as gerações passadas. Aí, ó. Porque o tal da régua muito alta era muito alta, porque você pensa só numa época que jurisprudência ninguém tinha acesso. Porque era livre, tinha aquelas revistas dos tribunais, você não tinha informativo, você recebe no e-mail. Quantos anos você estudou? Eu estudei 2 anos. Pois é. Sabe o que passa hoje com 2 anos? Eu sei que você também é bom, você é inteligente. Assim, eu não estou nem dizendo isso. Eu acho que o que você abordou no começo é o mais legal. Assim, cada era tem a sua Tem a dificuldade. sua dificuldade. Então, assim, eu vejo, por exemplo, quem passou do primeiro concurso em Rondônia, 82. Muita gente pode pensar assim, mas não tinha tanto candidato, ou era mais simples, ou já... Só que livro. Era dificuldade de você achar livro. E o que era Rondônia 82, né? Então, assim, eu acho que, de fato, e você tem que nivelar, igual as pessoas vão falar assim, vamos comparar o Messi e o Pelé. Épocas diferentes, preparação física totalmente diferente. Não tinha totalmente fisioterapeuta, então, assim, medicina. Né? Hoje o cara ele termina um jogo de futebol, ele toma um comprimido de alguma coisa ali para acelerar. A própria fisioterapia vai quebrar seu pé para te ver quanto tempo demora. Eu sou corredor amador. Eu tenho bota pneumática em casa, eu tenho equipamento de eletrochoque, para tudo fazer recuperação. Minha esposa deve brincar que eu sou fisioterapeuta prático. Porque eu tenho... Fisioterapeuta zoado? Não sou fisioterapeuta. É para uso próprio. Então, assim, aí voltando só no gancho, para a gente até não se alongar muito nisso. Então, eu advoguei por um tempo, e aí chegou naquele momento, meu irmão se formou, se abriu uma possibilidade, meu pai falou, se você quiser, eu te ajudo. Que massa isso. E aí a Flávia tinha perdido o pai, então ela, durante o tempo que ela perdeu o pai, ela recebeu uma pensão por um tempo, né, pensão por morte. Ela também trabalhava desde cedo, juntou um dinheiro, e assim fomos nós para estudar nesses termos. Eu tinha carro, eu entreguei o carro no meu pai, falei, o que eu posso ajudar é isso, eu vou terreno. Peguei o carro do meu pai e a gente foi para Brasília. Você falou, mudamos de cidade. Para poder realizar. Na verdade, em Brasília nós ficamos 1 ano e 5 meses. Cara, só estudando. Só estudando. Mudar de cidade de São Paulo. Só estudar. E aí essa coisa social, essa situação. Não, desculpa, só estudar durante 1 ano e 4 meses. E a coisa social, porque era assim, aí a gente voltava para Uberlândia. Aí a pessoa assim, e aí, o que você está fazendo? Mudei para Brasília. O que você está fazendo? Não, assim, eu estou estudando. E o que mais? Não, então, só estudando. Nossa, e para nossa autoestima de leonino, hein? Vocês estão vagabundos. Não é fácil, não. Não, e a pressão de, e aí? Não passou? Não, e aí, assim, meu pai ajudando. Meu pai sempre falou, durante a vida toda dele, assim, quando eu sou louco para aposentar, quando o Cristiano se ajeitar na vida, eu vou me aposentar. Então, cada vez que eu reprovava, isso vinha na minha cabeça. Ele nunca falou isso para mim, depois que eu estava estudando para concurso. Mas, assim, era natural, né? A primeira coisa que eu pensava quando eu olhava o resultado que não tinha passado era isso. Então, assim, é muito pesado. E olha que você passou rápido, hein? Foi rápido aquela história, né? Foi rápido hoje, pensando na época, foi devagar pra caramba. Todo dia era um dia. Não, mas é porque, sabe, eu perguntei dele, sabe desde quando ele é juiz? 2004. Não, assim, mas... Caramba, é muito tempo. E aí, assim, né? Então, nesse contexto de desafio e que eu falei do pragmatismo, aonde a gente chegou, as coisas foram se apresentando. Então, como a gente conversou até aqui no off, eu tinha um projeto inicial de ser promotor e até vim aqui junto com a minha esposa, nós fizemos a prova oral do Ministério Público, mas ela passou e eu não. E eu estava inscrito na prova, aí nós saímos da prova oral e fomos fazer a inscrição do concurso do tribunal que estava aberto. E aí, engraçado que a inscrição dela foi indeferida. Faltou algum documento, a gente não foi atrás, obviamente, que ela passou no outro concurso. Eu lá vou voltar. Já tá... E a minha que me lasquei foi deferida, e aí eu fiz o concurso. Na época, o concurso andava muito rápido, né? Então, eu comecei a fazer o concurso em junho, em agosto eu já tinha passado o concurso.
Caraca, todos Que os... legal. Então ela tomou posse em abril, eu tomei posse em setembro. Nossa diferença de De fato. Brasília pra cá. E quando ela veio, eu já vim com ela, né? E aí... Pô, mas aí durante 4 meses você já tinha uma profissão, você era marido de promotora. Sim. Bate aí, ó. Isso de novo. Isso eu conto muito, assim, porque quando eu vim pra cá, ela veio, eu não vim na posse dela, porque ela, no dia era o casamento do meu irmão, no dia da posse dela. Uhum. E aí a gente conversou e foi ótimo, porque assim, eu fiquei arrasado, né, de não passar no concurso. Então eu sei o peso. Total. Tu falou tipo assim, meu amigo. A pessoa não vai poder nem comemorar. Não, se eu e o Thiago lá no escritório, a gente tá no mesmo escritório, vai ganhar o mesmo dinheiro. Quando ele fecha um contrato alto, todo mundo fecha. Fica uma questão, né? Uma energia negativa. Não, aí você imagina você passar no concurso e o outro não, pra pessoa. Não, mas E aí, coitado, ia ser ruim pra ela. Eu acho que foi bom pra ela, ela teve um momento só dela. Que ela pôde comemorar verdadeiramente. De forma ampla, né, e tal. E aí, depois do casamento do meu irmão, eu peguei o carro, pus as coisas dentro do carro e vim de Uberlândia para Porto Velho de carro. Né, o ar-condicionado estragou no meio da estrada. E aí... Negatividade. Você lascou. Cara, Corsinha, Millennium, 1.0. Só faltou cerveja. 2.500 Só faltou cerveja. 2.500 quilômetros que ela foi você pegar a serra, assim, para o carro andar mais, carro cheio, tinha que desligar o ar-condicionado para ele subir. Ai, credo. Então, assim, aí, quando o dia que eu tava saindo de casa, meu pai chegou para mim e falou assim, eu vou te mandar um dinheiro por mês para você ter sua dignidade. Mas pai, a Flávia vai ganhar mais que você, não faz sentido isso. Ele, não. Mas tá certo, né? Tá certo, meu amigo. Agora inspira, vai ficar sustentando macho, não vou te aí, só que aí, veja só, eu cheguei nós fomos pra Alta Floresta. E aí eu cheguei em Alta Floresta, e aí tinha aquela situação, cidade pequena, é isso que você falou. Eu chegava nos lugares, aí tipo assim, todo mundo sabia que eu era o marido da promotora. Deixa lá. Não, aí tipo assim, macho, eu tava estudando já pro concurso. Ficava de começava. Aí chegava de short, camiseta no supermercado da cidade, tomava veneno no supermercado. Eu chegava lá no pegava um pote de sorvete e ia embora. Você imagina o que a pessoa não pensava ali? Coitada dessa mocinha, gente. Olha isso. Tão bonita, nova. Marmanjão. É a situação da sociedade que a gente vive, né? Então, isso foi meio assim, mexeu com o meu ego. E olha que foram poucos meses. Como que pode, né? E assim, mas é algo marcante. Mas tu tava falando de desafios, tu acha que essa questão da mudança foi o maior desafio para você se tornar a pessoa de hoje ou não? Não, aí que eu ia te falar, assim, complementando só essa história do pragmatismo, eu acho que assim, é quase filosófico e quase lugar comum dizer isso. Mas eu acredito nisso de verdade. Nós somos a soma de tudo aquilo que a gente vive, de tudo aquilo que a gente passou e eu tenho uma consciência muito clara disso. Então, tudo que eu fiz de bom, de ruim, tudo que me fizeram de bom e ruim, acabou me conduzindo para cá, para essa estrada. Para se tornar a pessoa que você é. E eu acho que a gente aprende muito sem nenhum tipo de falso moralismo, assim, ou de querer aparecer. Acho que a gente aprende muito com tudo. Com erro, com acerto, no contato com as pessoas. Né? Então, eu acredito muito nisso. Mais do que em vocação, porque a gente falar em advogado vocacionado, juiz vocacionado, eu, sinceramente, eu acredito que o que eu resolvesse fazer, eu teria vocação. Não porque eu me considero um fenômeno, multitarefa. Mas porque você mas porque eu estaria disposto a fazer aquilo e faria uma coisa que com maestria, né? Entendeu? Uma coisa que eu percebi na vida é o seguinte: eu gosto de tomar as decisões da minha vida. Só que por muito tempo eu não conseguia tomar essas decisões. Me formei nova, teve toda uma questão de eu não tinha tempo para poder pensar, entendendo o que eu queria ser no mundo. Fora o fato de eu ser mulher, a gente sabe que o fato de você ser mulher e tudo mais, isso já te traz um prejuízo na hora de decisões. Mas hoje eu sou uma mulher mais madura e tudo mais, com 27 anos, eu consigo ter decisões. Então minha vida ela não é pautada mais em circunstâncias. Então, por exemplo, nenhuma circunstância vai dizer o que eu vou ser. Eu tenho a decisão da minha vida e eu sigo a decisão da minha vida
Então, tudo que eu quero ser tá ali, tá decidido. E as circunstâncias que lutem, meu amor. Porque eu tô aqui decidida que eu vou chegar ali. Só que até eu ter essa decisão, eu passei incertezas de, será que eu quero concurso? Mesmo tendo a minha advocacia, tendo meu escritório. Então, assim, eu acho que na vida das pessoas é meio que isso. A gente vai se misturando ali com as circunstâncias, com o medo, com tudo ali, mas a gente tem que ter um direcionamento. Você fala pragmático, olha como que a gente tem... Como se fosse uma meta. A gente pensa igual, só que todo mundo tem uma forma de falar a coisa. Você tinha uma meta. Então, você fala, eu sou pragmático. Não, você tinha uma meta ali que você falou, cara, a partir do momento que eu coloquei para estudar, eu vou ter que passar nessa coisa. E eu vou até o fim nisso. Então você tinha um objetivo, sabe? Só que no meio do caminho, você vai tendo várias vivências, várias lutas, várias minúcias, várias coisas que é só da história do Cristiano, né? E assim, eu acredito piamente que a gente está no lugar que tem que estar. Então, quando eu reprovei na prova oral do Ministério Público, aquilo foi uma morte, né? Assim, para mim. Prova oral, que já né? Assim, prova oral, cara, é assim, você chega quebrado, e vê o salário, você já começa a fazer conta com o salário, você tá andando dentro do corredor da instituição, conversando com os caras, você se sente parte. Oh, meu Deus. Então, assim, é um baque, e vou falar, tem gente que não se recupera desses baques. Não, no meu concurso do tribunal, nós chegamos em 19 para 11 vagas. Uhum. Não, 19 para 21 vagas. Passaram 11. E tem gente que nunca mais fez concurso, dos que reprovaram. E tu conhece pouco? Hoje não tenho contato mais, mas eu soube por um tempo, assim, tem gente que nunca mais fez concurso. Isso é muito triste. Então, assim, porque é um baque muito forte. Mas é aí que é o ponto do ser pragmático, ser deixa eu contar direcionado. uma coisa, só para você ver como que às vezes as coisas mexem com a gente, né? O psicotécnico do Ministério Público. Você também não passou? Não passei. Quem fez? Quem fez o psicotécnico do Ministério Público foram dois psicólogos e um assistente social, e eles fizeram o concurso do TJ de novo. E na primeiro contato que eu tive com eles, né, a gente foi já no psicotécnico do tribunal, a primeira pergunta que o psicólogo me fez foi assim: me fala um pouco da sua frustração de ter sido reprovado no concurso do Ministério Público. É aquele assim que já te dá um chute na boca do estômago. Ele falou que pra ver como que você reagir. Não, manda onde? Eu tô querendo Ele vai cuidar da sua vida, entendeu? Assim, aí você tem que respirar e dar uma resposta. E qual você lembra a pergunta? A pergunta foi essa. Eu lembro que eu falei. Eu falei assim, olha, foi muito doído, foi muito sofrido, mas aí a questão de levantar e ir atrás do que eu quero. E eu quero estar aqui. Então, assim, simples. E aí, só que isso você não ensaia, porque você não imagina que ele vai te fazer uma pergunta dessa. Na verdade, você tá ali, você até pensa assim, vai lembrar? E assim, mas foi a primeira pergunta, foi que o Celso é o psicólogo, o Celso foi a primeira pergunta que ele me fez na hora. Então, assim, veja, existe esse tipo de e é justamente pra ver se você vai reagir, se vai apelar, se vai reclamar que foi culpa dos outros. Entendeu? Tem um motivo, talvez, científico dele fazer esse tipo de pergunta. E dessa sua vivência aí, de várias, né? Porque a gente está falando aqui muito dessa questão da época da sua aprovação, mas na sua vivência inteira, Cristiano, até se tornar hoje, né? O Cristiano de hoje. Toda essa tua vivência, onde foi que ela te direcionou para que você tivesse hoje a cabeça com o juiz de hoje, ele tivesse essa vivência para julgar? Porque, assim, uma coisa que eu sempre falo, que eu quero que as pessoas entendam até a minha pergunta, é que fala-se muito em inteligência artificial. Claro que não tem porque a gente vai entrar aqui nessa história, porque no off que a gente já foi discutindo e já ficou um tempão falando. Mas, basicamente, eu não tenho medo nenhum da inteligência artificial, porque eu sei que a minha profissão ela é extremamente humana, ela é empática, eu tenho que sentir o sentimento. E eu também não tenho medo nenhum de quem vai julgar, porque eu sei que também é um ser dotado de sentimentos. Por exemplo, você está me contando toda essa história aqui, isso é algo que a gente imagina que você pode ter passado, mas que eu, olhando você ali, quando eu estou sustentando ou qualquer coisa, eu nem imagino essa história. Quem é Cristiano, entendeu? Eu não sei. E aí, eu quero saber, isso te ajudou? Essa tua história toda, essa tua vivência, esse mundo quando você foi advogado, essa tua vivência fora do tribunal, enfim, corredor, tudo isso, o pai, enfim, tudo, o esposo, essa vivência no interior,
Tudo isso, você acha que foi suficiente para você se tornar um bom juiz? Eu acho. E assim, eu penso muito, até começando com essa questão fulcral aí da inteligência artificial ou não, eu penso parecido com o que você está dizendo. Em algum momento, pode existir a tentação do Estado em substituir a figura do julgador por um algoritmo. Mas essa circunstância empática, ela é, para mim, a construção da base de qualquer sistema democrático constitucional. Porque, e a gente vem debatendo esse tipo de situação no âmbito do judiciário, no âmbito do sistema jurídico propriamente dito, então envolvendo a advocacia, envolvendo o Ministério Público, Defensoria, advocacias públicas em geral, que essa conclusão de que nós somos, de novo, a soma de tudo aquilo, todas as experiências que nós tivemos. E isso é que nos capacita, como ser humano, para ter essa resposta empática, que ela é desejada. Por que o tribunal do júri é constituído de uma forma para que exista um corpo de sentença e não um julgador técnico? Porque talvez o crime que todos nós estejamos sujeitos a praticar, do mais santo, do mais honesto ao mais depravado, é o crime de homicídio. Porque em uma circunstância entre a sua vida e a do outro, em uma circunstância entre a sua vida e a de um familiar, talvez você seja levado a praticar um ato de desespero. Sim. E por que o ser humano tem um igual a si é que tem que te julgar? Porque é ele que está calçando essa sandalinha parecida com a sua. E da mesma forma, o julgador técnico, ele tem as amarras normativas, as amarras tradicionais, mas é impossível você dizer que um julgador é despido 100% das experiências que ele teve durante a vida. E por isso que é ideal a gente ter um judiciário plúrio, ter mais mulheres, para ter uma sensação empática em relação a um julgamento que vai envolver uma questão de gênero. Isso é tão importante, né? De ter pessoas pretas e pardas. É por isso que se discute muito isso. Porque o perfil do julgador ele vai alcançar uma empatia maior no momento em que as características que dos ocupantes daquela carreira forem mais semelhantes à do Estado, da população em geral. Pelo menos que você sentiu automático da sua profissão? Eu sempre fui muito assim contrário, ou sempre me eduquei muito para não acontecer isso comigo. Então, assim, todo lugar que eu chego, que eu vou trabalhar com pessoas diferentes, eu sempre me sento com elas para a gente conversar e dou um espaço para cada um falar de si, para me conhecer, né? Então, quando eu vou fazer o feedback, eu sempre falo assim, gente, primeiro eu falava isso quando ainda existia o processo de papel, né? Agora já não existe. Mas eu falava muito assim, gente, para além disso aqui ser folha de papel, isso aqui é gente. Isso aqui é a história da vida dessa pessoa. Para nós, às vezes, são 5 minutos. Mas isso aqui é a história da vida da pessoa. Não importa se é uma bicicleta ou se é uma dissolução de uma sociedade de advogados. Com milhões em discussão. Isso aqui é a vida da pessoa. E a gente não pode se dar o luxo de tratar isso no automático. Então, e assim, como eu trabalhei em corregedoria, eu te garanto que a grande maioria pensa assim. Né? Mas isso eu sempre doutrinei muito, e é doutrinar mesmo. Mas você acha que foi porque você passou na corregedoria que você tem esse pensamento? Não, isso eu sempre tive comigo, aí talvez seja da formação familiar, da formação... Eu tenho como grandes exemplos assim, de homens para minha vida, de forças... eu não vou nem classificar como masculinas, mas de pessoas. Na época que eu fui criado, eram forças masculinas. Né? Mas eu gosto de enxergar muito mais como forças de caráter do que de gênero. Né? Meu avô e meu pai. Assim. Meu avô, cara, era uma pessoa fantástica, assim, sabe? Eu tenho... Ele fazia o quê? Muito. Meu avô fez de tudo, se você pensar. Foi um péssimo alfaiate, muito falado. Ué, eu falei que ele fez.
Foi Ele que fez papai. meu avô, e por fim, a última carreira que ele teve, ele passou no concurso para auditor fiscal, mas já velho. Mentira! E aí trabalhou como auditor fiscal uns 15, 20 anos, se aposentou, abriu um escritório de contabilidade em seguida. Mas assim, meu avô era uma pessoa tão amável, tão... É assim, até difícil de falar no sentido... eu não acho, nunca vou conseguir classificar todas as qualidades que ele tinha. Mas era uma pessoa assim, década de 80, meu avô e minha avó iam para sanatório lavar a pessoa que tinha AIDS na década de 80, quando estava começando, as pessoas tinham aquelas feridas, ele ia para sanatório das pessoas que estavam abandonadas, ajudar a lavar as pessoas, porque elas estavam abandonadas. Então, para além de um grande profissional, ele era um grande ser humano. Não, mas meu conhecimento do meu avô é de ser humano, né? Eu conheço zero do meu avô como profissional. Meu Deus. Então, assim, eles eram pessoas extremamente amáveis. Ele e minha avó, assim, eram pessoas que ajudavam todo mundo. Assim, quando meu avô morreu, minha avó morreu, depois meu avô morreu. Parou a cidade. Soube de pessoas assim, nossa, seu avô pagou a faculdade do meu filho. Seu avô fez tal coisa, sabe? Sério, A quantidade. E assim, coisas que a gente nunca ouviu falar, entendeu? Só ele e minha avó sabia. Que massa. E meu pai era um cara assim, muito duro, assim, da vida, tudo, mas um homem de um caráter inflexível, assim, de coisas que foram passando de lição. E meu pai me ensinou até... Meu pai faleceu em 2022. Mas assim... Eita, agora? Foi. Janeiro de 2020. Não, janeiro de 2021. Meu pai me ensinou... ele teve câncer de pulmão. Ficou 1 ano doente. Até nisso, meu pai ensinou assim, num nível... Muito doente. Assim, eu nunca ouvi em 1 ano meu pai abrir a boca para reclamar. Eu lembro que foi até eu que dei a notícia para ele que ele estava com câncer, porque a gente foi, existia uma suspeita forte, aí ele fez a coleta lá do material, fez a biópsia, e eu fui pegar o resultado da biópsia. Eu tenho um grande amigo lá em Rio Grande que é médico, que é oncologista. E aí eu peguei o resultado, li para ele e falou, cara, é câncer e tal, do jeito que tá aí, tá complicado. Traz ele aqui hoje à tarde. E aí fui para casa, respirei fundo, né, para casa do meu pai. E cheguei lá e falei assim, chamei ele, sentei ele na sala, ele minha mãe falou, pai, saiu o resultado da biópsia, ele tá com câncer no pulmão. Assim, assado. Aí minha mãe, né, começou a chorar e tal, não sei o quê. Ele parou assim, deu uma respirada funda, olhou assim para mim e falou assim, quanto tempo de vida eu tenho? Claro, não sei responder isso, né? Assim, tem muitas variáveis, mas eu já falei com o Rodolfo, mas não, já tarde. E aí você conversa com ele, passa essa pergunta para ele. Aí minha mãe, por que isso foi acontecer e tal? Aí meu pai falou assim, bem, né? Só chamava, né? Bem. Uma criança que inocente nunca fez nada, todo dia aí a gente ouve que tá com câncer. Ai, gente. Eu vivi minha vida, vi meus filhos, vi meus netos. Tipo assim, tá pago, entendeu? E nunca ouvi eles reclamar em 1 ano de nada, de dor, de estar... Com a químio, né? Essas coisas todas. Ele foi perrengue, assim, porque ele fez a químio e depois ele entrou num tratamento de imunologia que praticamente comeu ele por dentro e qual câncer também. Isso fez muito mal para ele. Sim. E aí, mas assim, até o final, nunca reclamou, nunca falou nada, nunca maldisse, assim, do sentido, porque isso pode acontecer comigo, Ele sempre viu os problemas das outras pessoas. Então, assim, tipo, se é para acontecer, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz na minha vida, eu vi os frutos do que eu fiz como homem, como pai, como marido. Então, pra mim tá pago. Sabe o que eu vejo de engraçado? Engraçado assim, uma história muito triste, mas é um ponto que parece que, por exemplo, eu te vejo como um ser humano super cheio de referências incríveis. Só que, por exemplo, o fato de você falar essa história toda aqui, numa firmeza, sabe? Contando pausadamente e tudo mais, é muito parecido comigo. Porque eu sou menina, eu não choro, eu não sou muito de chorar. Só que eu conto coisas extremamente tristes que aconteceram na minha vida de uma forma pausada, clara, e assim, a sua força
E a forma que você fala de toda a sua vida, de toda a sua família, é muito bacana, é muito linda mesmo. Hoje, o episódio, só para contar para vocês, a gente introduzir aqui para vocês, porque já deu bastantes minutos, daqui a pouco a gente vê quantos minutos tem, mas basicamente era para a gente falar sobre o fluxograma do tribunal e tudo mais, só que levou para um lado que eu achei que é muito mais bacana, porque quantas vezes a gente está na nossa vida pensando assim, de cara, o que eu sou, o que eu vou fazer, por exemplo, falando ali, eu tenho uma decisão, eu vou seguir e tudo mais, só que lembra as circunstâncias, lembra o que pode acontecer no mundo, ela fala muito mais da minha história, de mim, do que a própria chegada lá. Porque, por exemplo, você chegou lá, você se tornou uma coisa que você queria muito, que ia ser juiz, e daqui a pouco eu quero saber o que você quer ser depois, tá? Calma aí. Porém, nesse meio do caminho aí, você teve influência e referências do seu avô, que foi um cara incrível, da sua avó, da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, dos seus filhos, que hoje, né, estão aí te trazendo influências o tempo inteiro. Provavelmente, você teve alguma decisão muito peculiar para você dar, você teve algum julgamento muito que você parava assim para pensar, cara, o que eu vou fazer nesse caso aqui? E você começava a pensar, mas o que não sei se é o caso, mas o que meu avô e meu pai... várias vezes. Quantas vezes você pensou tudo isso? E isso é algo muito profundo. E é algo muito melhor de se falar do que até, às vezes, falar sobre um fluxograma ou falar sobre prazos e tudo mais. Até porque o juiz, gente, vou falar uma coisa para vocês. Esse aqui, ele não vai falar não, mas eu vou falar por ele. Ele realmente é aquela pessoa que pega um gabinete com 1.700 processos e transforma em 800, porque a gente estava falando isso aqui antes da câmera. Então, ele é um bom juiz, ele é tecnicamente bom, ele é uma pessoa que entrega números. O nosso tribunal daqui, todo mundo sabe que é bem célere, só que, para além disso, que ser humano incrível que você é. Obrigado. Que ser humano ímpar que você é. Isso é o que a gente quer levar sempre para as pessoas, né? Assim, a história de deixar um pouquinho de nós. Eu não choro, mas eu queria chorar na história que você contou do seu pai, mas é porque realmente não sai lágrima, gente, desculpa. Eu até choro, mas Eu sou muito... Eu firmei aqui para não estragar o episódio. Mas assim, então, eu acho que essas coisas todas nos preparam para tudo e para mim, o contato com o ser humano no sentido de respeitar acima da história de cada um e aquilo que às vezes pode ser simples para uma pessoa, para mim, mas pode ser a vida da pessoa. Então, eu acho que a gente tem que ter essa percepção de tratar todos os problemas que são postos à luz de julgamento de uma forma respeitosa. Então, assim, eu fiquei em vara criminal vários anos, muito. Sério? Fiquei. Eu nunca tive problema nem réu. Eu já interroguei pessoas assim, perigosas, pessoas que tinham ligação na época, hoje ele não tem. A pessoa mais perigosa que você vai conhecer é essa daqui, ó. Pensa um cara perigoso. Nossa. Esse aqui, meu amigo, pensa num perigo, ele apanha de todo mundo se deixar. E assim, eu nunca tive problema, porque eu sempre... Foi respeitoso, né? Sempre respeitoso, porque não importa o que a pessoa fez, no sentido... Não é que eu não acho reprovável, que eu não, eventualmente, como indivíduo, eu não vou olhar aquele ato e achar grotesco, ou contraditório em relação às coisas que eu acredito. Mas eu não estou ali para fazer esse julgamento do caráter da pessoa. Estou ali para educar. Então, assim, inclusive, quando a gente extrapola essa linha, me parece que você está perdendo um pouco a sua humanidade, né? Então, assim, eu sou isento, sou imune de me emocionar para o bem e para o mal? Não sou. Mas, assim, aconteceu nesses 20 anos, pouquíssimas vezes, de eu me irritar, assim, às vezes, com uma circunstância. E chorar? Chorar, eu chorei uma vez. Sério? Até num outro podcast que eu fui, eu conto essa história. E é uma história assim, eu chorei igual eu chorei aqui na história do meu pai. Eita, então eu não choro. Ai, meu Deus. Gasguei. Você para, viu, Mitária Giovana? Tá que nem eu, já começou a assim, não, eu engasguei, respirei fundo, igual eu fiz aqui, contando do meu pai. Porque, assim, é história muito, muito marcante. Pode contar? Posso. Então conta. Temos tempo? Rapidinho. Uma história de uma adoção. E eu estava numa cidade do interior, e aí... Nessa cidade especificamente, existia um caso de uma criança que foi dada em guarda provisória
E essa criança, em seguida, ela foi devolvida pelos pretendentes. Ai, que saco, aí. Não, horrível, assim. Então, todo mundo do sistema ficou meio traumatizado. Então, o que a gente começou a fazer? A fazer um estágio de convivência maior, fazer um curso de formação com os pretendentes maior. Assim, cara, você tem certeza? Porque, assim, não é um pet shop que você está vindo e pode pegar e devolver. Não é assim. Quando a gente tem um filho biológico, a gente não devolve. Então, aqui é a mesma coisa. Você não está vindo numa loja fazer uma escolha. Né? Isso aqui é uma circunstância para a sua vida e para a vida da criança. E aí, nós enrijecemos nesse nível, tá? E começamos aí tinha uma criança ali que nasceu dentro da casa de acolhimento, porque a mãe dela, adolescente, foi acolhida também. A mãe dela também estava em uma situação de risco, morava na casa de acolhimento, então não tinha referência familiar, não tinha ninguém por ela. E ela fugia muito, ela era uma mocinha já, ela fugia muito da casa de acolhimento. Numa dessas fugas, ela voltou grávida. Meu Deus. E aí começou aquela situação, todo mundo tentando ajudá-la, todo mundo tentando conversar, ela já estava se aproximando de uma idade que ela ia ter que sair da casa de acolhimento, tentamos trabalhar com a ideia de uma colocação no trabalho, capacitação, enfim. E aí chegou no momento, a criança já tinha uns 8, 9 meses, aí tentando contatar a paz dela, porque esse é o sistema do Estado da Criança e do Adolescente, ele acaba colocando algumas amarras, né? Então a gente tem que ir atrás de parente, tem que ir atrás de familiar para tentar colocar aquela criança ali na família. Sim. E durante todo esse percurso, a criança já tinha 8, 9, 10 meses. 10 meses. E aí chegamos no momento que a menina falou, não quero. A criança não quer o bebê? Não quero, pode ir para adoção. Ai, gente. E aí é um momento muito ruim, mas por outro lado é um momento que a gente tem que agir de uma forma também objetiva para dar uma oportunidade para a criança. Porque, infelizmente, no Brasil existe essa questão da adoção tardia ser um tabu. Então, assim, todo mundo quer menina branca até 12 meses. Porque considera neném. Então, é menina branca até tal. Então, assim... Você pode escolher? Não é que pode escolher, mas quando você coloca lá no pré-adoção, você pode escolher os potenciais de fenotipo. Você pode indicar, não escolher. Você pode dizer qual a sua preferência. E aí vai chegar... E assim, até... Talvez, se a gente for entrar nesse debate filosófico aqui, eu entendo para algumas pessoas, no geral não entendo. Esse aqui é um filho, você não quer fazer uma escolha. Mas até eu não julgo, assim, pessoas quererem isso, seja por circunstância familiar, enfim. Eu acho que não convém entrar nessa discussão, senão aí a gente não sabe. Já começa direitos humanos, né? E aí, exatamente. Esse juiz é complicado começar, né? Eu sou mestre Cara, humano. eu vou te falar, então a gente, olha, vai ter que marcar depois, viu, gente? Só uma conversa com ele sobre outra coisa. Mas eu quero saber. Mas o final. E aí, assim, aí tinha o pessoal que estava habilitado e eles começaram a fazer visitas na casa de acolhimento, conhecer a criança, e a criança muito arredia, a criança numa situação assim de abandono, ela fica carente, se apega muito com os cuidadores da casa. Então, eles começaram a convivência, queriam muito a filha, mas eles, assim, a gente ficou segurando justamente por causa do medo que a gente tinha e tinha que ter certeza. E aí, quando nós tivemos essa convicção, eu fiz assim, eu chamei as pessoas no meu gabinete e mandei chamar a criança, trazer tudo dela e deixar na sala de audiência. E era contígua da sala. E aí, naquele momento, eu chamei e coloquei os dois na minha frente, o promotor estava ali na sala, o defensor público também. E assim, bem informal, eu comecei a falar aquela cartilha. Falei, ó, é isso mesmo que quer, é assim, assado, não pode devolver. Aconteceu isso, aí o promotor falou uma coisa e tal. Aí a mulher, assim, não, é isso que eu quero mesmo, doutor. É a minha vida, ela é minha filha, eu tenho certeza que ela é minha filha. E enfim, eu quero. Falei, então tá. E nisso a gente tinha um comunicador interno, um bate-papo interno, e eu mandei uma mensagem para a minha secretária, falei, pode trazer a bebê. E ela já tinha uns 11 meses aí. Aí, na hora que ela abriu a porta, eu falei, então tá, você quer
Então vocês podem virar e pegar sua filha. E aí, nessa hora, a mulher deu um assim de choro, aquela coisa assim, aquela explosão, aquela catarse assim, de choro. E ela se ajoelhou no chão, e a minha sala era muito longa, assim, de um lugar no... Ela se ajoelhou no chão e falou assim, vem aqui com a mamãe. E a menina foi? Veio andando. Mentira! Foi um choro coletivo na hora, assim, todo mundo se emocionou, porque foi uma coisa absurda. Ela falou assim, vem aqui com a mamãe. A menina soltou da mão Da assessora? no colo, desceu do colo, soltou, foi andando e abraçou. Mano do céu. E até hoje você tem notícia ou não? Eu tive durante uns anos, depois ela me mandou mensagem, me mandou foto. Aquelas mensagens lindas assim, que a gente adora receber, né? Assim, nossa, você mudou minha vida. Olha aqui o jeito que ela tá feliz. Olha, não, isso assim. Faz tudo valer a pena, né? Se esse foi talvez assim, no caso que eu mais vou ter felicidade na minha carreira, tá ótimo. Já tá ótimo. Né? E aí eu lembro até assim, tem um amigo. E você tem certeza que seu pai e seu avô se humilhariam? Ah, sem dúvida. Tem um amigo meu que hoje ele é promotor no Maranhão. Nessa época ele ia fazer uma prova oral, uma prova escrita, e ele passou um dia comigo lá. Uhum. E eu tava passando, sentei para ele treinar e tal. Uhum. E eu olhava assim para ele na sala, ele lá na porta, assim, ele chorava de soluçar. Aí tu, bicho, assim, como? E aí esses dias eu até mandei uma mensagem para ele assim, Felipe, lembrei disso assim, eu fui no podcast, falei do negócio, ele falou, ele é carioca, né? Falou, meu irmão, chorei demais aquele dia. Então, aí dela precisou. Mas foi de todo mundo, foi um choro coletivo, é impossível não chorar. Porque a gente viu aquilo acontecer, né? Assim, uma coisa absurda. Eu gosto de pensar, claro que é romantizar a situação um pouco, mas assim, ali foi a visão plena do que o amor faz, né? Assim, a criança com ai, que lindo! Vai ser nosso feijão. Pá. Andou. Muito legal. Sabe aquela coisa do milagre, assim, levanta e anda? Foi isso que eu vi ali acontecer. Que lindo! Doutor, deixa eu ter uma pergunta, nada a ver com o seu caso. Do grupo. Ué, não, do grupo. Depois sabe por quê? Porque ele vai ser antes do grupo. Cara, pá. Então assim, cadê? Doutor, o senhor conhece o grupo? Não. Ah, para. O grupo... Ó, cara. Tigo 5, Tigo 7, Tigo 8, Kia. É a melhor coisa. E agora a gente vai ficar com um vídeo para vocês verem. Há 6 anos, a Caoa Sherry inaugurava um novo ciclo econômico, reconhecido como o maior salto tecnológico da indústria automotiva brasileira. Hoje, comemoramos nosso aniversário, oferecendo os melhores carros que você pode comprar, pelo menor preço que você deseja pagar. Na Caoa Sherry, não tem Black Friday. Não vendemos ilusão. Vendemos qualidade e tecnologia pelo preço justo, sempre. Viram esse vídeo incrível e o Thiago vai fazer a pergunta que ele queria fazer. Como é que você se vê daqui a 10 anos? Cara, velho, brincadeira. Correndo. Eita, correndo. Mas até lá, deixa eu te falar, tu vai estar com quantos anos? 55. 55, aí, meu querido, você me espere. Porque você vai dar na 55, você vai estar correndo mais descambaiado. Aí eu vou chegar. Eu vou chegar onde? Eu vou chegar lá. Eu sonhei esse ano, coloquei lá nas minhas metas. Vou até... Deixa ele falar. Tem que contar. Mas depois eu quero contar essa questão do meu sonho. Não, a questão que a gente funcionava por quadradinho, né, cara? Então, daqui a 10 anos eu me vejo. Aposentado? Como juiz ainda, aposentado. Eu ainda tenho que trabalhar uns 25 anos ainda para me aposentar. Então, assim, mas eu me vejo... Não, agora não, demora ainda. Eu me vejo, assim, fazendo a diferença na vida das pessoas. É o meu maior... Eita, como ele tem um propósito. É o meu maior sonho, assim, continuar fazendo diferença na vida das pessoas, não deixar as situações se normalizarem. E virar no automático, né? Isso, pra mim, eu repudio isso. Esse é um grande corredor, né? Consegui terminar as majors, tá acabando. Eu deixo você ser o segundo do Porto Velho, tá? Porque você é a primeira, mas aonde que eu quero chegar, que eu comecei a te interromper? Eu coloquei uma meta esse ano. A meta era ser a melhor tenista. Parei em janeiro. O que é, Thiago, invejoso? Por isso que eu não vou pra frente, porque tem muita gente invejosa perto de mim. E a segunda era ser a melhor corredora.
A melhor corredora de 10 km, tá? Calma. Só que o que aconteceu? O que é? Eu consegui chegar nos 3 km correndo. Corri 3 km. Só que aí, no meio do percurso, você sabe como que é a vida de atleta. Dá uma preguiça de acordar cedo. E uma dor de viado no meio do caminho. O pessoal falando muito assim, vai acordando que acostuma. Tem 7 anos que eu acordo 5 horas da manhã, não acostumei até hoje. Mentira. Não, deixa eu te contar outra coisa, cara. E outra coisa, cara, as pessoas não comentam, mas eu acho que isso é importante. A vida do corredor não é barata, você tem que comprar tênis. Eu não vou ficar comprando tênis, eu tenho o mesmo tênis há 5 anos. E eu vou usar o mesmo tênis há 5 anos. Enquanto você tem 20, 7. aproveita, porque daqui a pouco Esse ano eu tenho a meta de eu já cumpri. Onde que tu comprou, mentiroso? Fiz a prova. Fez? Próximo vai ser 21. Gente, ele tá melhor que eu, mas é porque eu quero ir no Rio de Janeiro. Sabe aquela do Rio de Janeiro, que todo mundo vai bem modinha? Eu quero ir. Mas enfim, obrigada, viu, pela presença. Vai, pode finalizar, meu amor. Assim, agradeço. hoje a gente vê não só como juiz, mas como ser humano, assim, história de vida mesmo. Obrigado pelo reconhecimento. Eu acho muito legal sempre conversar, né? A gente, de fato, fica muito amarrado, às vezes, tanto vocês quanto a gente. Nós não temos muita liberdade para, talvez, conversar, como a gente teve aqui. E é legal, cara, porque aquilo que eu falei não é tecnologia, assim, a gente sempre aprende com os outros, né? Então, eu aprendi um pouco aqui hoje com vocês, espero que vocês tenham aprendido um pouco aqui comigo. Muito. E a gente vai se munindo das pessoas que fazem parte da nossa história ao longo do nosso caminho. E é isso. Obrigada, doutor Cristiano. Obrigada, gente. Até semana que vem. Obrigada, eu amei.